eu sou professora da Rede Municipal de Porto Alegre, eu tenho atualmente uma turma de 2º ano e também sou membro do Grupo A Letra. Hoje nós vamos falar sobre contação de histórias. Para fazer uma boa contação de história, a gente pode usar de vários recursos. A gente pode usar fantasias, podemos também usar palitoches, podemos usar fantoches e também alguns outros tipos de personagens, fantoches, bichinhos de pelúcia, bonequinhos. Mas o que realmente faz com que a contação de história chame a atenção das crianças e demonstre a realidade é a entonação. Como a gente coloca o tom da nossa voz enquanto a gente está contando a história. Quando a gente vai contar uma história, a primeira coisa que a gente precisa fazer, vou pegar essa aqui como exemplo, o coelhinho que não era de Páscoa, é falar o título, o autor, o ilustrador, se for o caso, explorar a capa, explorar os elementos da capa. Se as crianças são maiores e se estão em sala de aula, a gente pode falar sobre editora, o que é uma editora, qual é a editora, sobre a contracapa, explicar para que ela serve. E depois a gente pode falar sobre as ilustrações do livro. Mas sempre deixando claro que é importante a criança saber quem escreveu, quem ilustrou e qual o título da história. Outra coisa muito importante na contação de histórias é a gente modificar o nosso tom de voz enquanto está contando a história, para que ela tenha uma certa realidade. A gente não precisa fazer as vozes das personagens. É legal, em alguns momentos, uma risada de bruxa, uma voz mais infantil, mas esse não é o ponto principal. Outra coisa também muito importante é trabalharmos o vocabulário com as crianças. Então, a gente precisa conhecer essa história antes de contar para a criança. A gente precisa saber se elas sabem as palavras que estão ali. E aí cabe inúmeras atividades para saber disso. A gente pode perguntar para as crianças. Por exemplo, no livro do Grúfalo, fala em nozes. As crianças conhecem nozes, sabem o que é, como se come, enfim, a gente precisa conversar sobre isso com as crianças antes ou durante a história, enquanto os fatos estão acontecendo. Mostrar as ilustrações, porque elas são um complemento do texto. Conversar com as crianças sobre isso é fundamental. Agora, na sequência, vocês vão assistir a uma contação de histórias que eu fiz com a minha filha Laura, de 4 anos e 9 meses, que a gente trabalha bastante isso. É uma história que ela já estava familiarizada, que ela sabe quase de cor e que ela gosta muito. Então, assistam. Vocês conhecem? A gente adora essa história. Então, a Laura é a bruxa Kika, eu sou quem? Mamãe. A bruxa mãe, e a gente vai contar a historinha, então. O aniversário da bruxa Kika, escrito por Leia Cassol. E as ilustrações são de Gianna Lorenzini. Ó. Esta é a bruxa Kika, uma bruxinha diferente. Ela adora dançar rock and roll e comer cachorro quente. Cachorro dentro do pão, né? Hoje é aniversário da Kika e a festa vai ser no porão. A mãe dela faz a comida e ela faz a decoração. A decoração. Esta é a bruxa mãe. Ela está fazendo... O que ela está fazendo, Laura? Um bolo. Bolo de aranha, bem gostoso. Docinho de Barata. De cocô de barata e suco de quê? De
Não sei. De sapo verde espumoso. Então essas são as nossas dicas sobre contação, nunca esquecendo da entonação e de trabalhar com as crianças o vocabulário. Tchau!